Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma ministração da Igreja Casa Restaurada. Aproveita, compartilhe esse link, convide outros amigos, seus familiares, para serem abençoados com essa palavra. Bem, e antes de compartilhar, eu gostaria de fazer uma oração. Pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, digno de honra, de glória e de adoração, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor me conduza, aquilo que é preciso ser falado, que o Senhor coloque essas palavras na minha boca. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua. Pai, em nome de Jesus, que os corações estejam abertos, que essa palavra possa cair em terra fértil, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em solo fértil. Faz a Tua obra nessa noite, Senhor, como Te apraz. E a Ti Te dou a honra, a glória e a adoração em nome de Jesus. Amém? Na última mensagem que eu ministrei, eu falei sobre Josué e eu falei que se assim Deus permitisse, eu iria continuar falando de Josué. E é o que eu vou falar. Continuar falando sobre Josué. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. No verso 1 diz assim: Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá essas nações diante de ti para que as possuais. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Suom, a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é convosco, não vos deixará, nem nos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais para lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Moisés fala a todo o povo que havia um sucessor, que havia uma terra prometida, a qual ele não ia tomar posse, mas alguém escolhido por Deus a tomar posse dessa terra, a ser o seu sucessor, e este se chama Josué, o qual Deus escolheu para ser sucessor de Moisés, para fazer proezas, para tomar posse da terra prometida. Então Moisés fala para Josué: Josué, não tenha medo, não te espantes. O Senhor Deus de Israel, Ele nunca te deixará e nem te desamparará. Não te espante, Josué. Em outras palavras, Josué, você não tem ideia do que Deus irá fazer com você e através de você. Josué, grandes coisas o Senhor tem para você. E nessa noite aqui eu quero dizer para você, Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem coisas lindas e tremendas, coisas extraordinárias para fazer em nós e através de nós. Há promessas da parte de Deus para nós. Ontem, só abrindo um parênteses, ontem eu fiz aniversário. E eu pude celebrar a vida que Deus tem me dado. E eu pude refletir algumas coisas.
algumas promessas do Senhor se cumprindo na minha vida, que diz que eu viria os filhos dos meus filhos, e que alegria poder ver os filhos dos meus filhos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, na casa do Senhor, dá uma alegria maior. Deus é bom e maravilhoso. Deus tem coisas lindas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, Moisés encoraja Josué, falando que Deus estaria com ele todos os dias, que Deus jamais se apartaria dele. E aí, no capítulo 34, no verso 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué antes da sua morte. E ele foi cheio de sabedoria, cheia da graça do Senhor, cheia da graça de Deus. E no verso 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés foi um homem tremendo, usadíssimo, usado para libertar o povo do Egito. Mas os planos de Deus são tremendos. A história não pararia em Moisés. Então Deus levanta alguém, Josué, para cumprir os seus propósitos aqui na terra, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E aí em Josué, capítulo 1, Deus então se apresenta a Josué. Verso 6, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Moisés, não se aparte da tua boca o livro da minha lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aqui estão os segredos da vida de Josué. Dele não se apartar da lei do Senhor, da verdade do Senhor, não se aparte. E o Senhor diz para mim e para você, temos promessas da parte de Deus, mas não podemos nos se apartar da verdade absoluta da palavra. Não podemos. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os nossos olhos precisam estar firmemente em Jesus. Não em situações, não em circunstâncias, não em homens, mas em Jesus. Aquele que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Os nossos olhos precisam estar postos nele. Então, Josué tem uma direção de Deus. Ele já sabe que Deus ele é com ele. Mas ele precisa meditar na lei do Senhor.
não pode se apartar dessa palavra. E há uma terra prometida, há um lugar a tomar posse. Só que para chegar na terra prometida, era preciso atravessar um rio. E olha que coisa linda e tremenda. E espero que você também vibre o quanto eu vibrei quando eu me deparei com esse detalhe. No verso 14, 3:14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias. Verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam, firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Preste atenção. Havia o rio, e eles precisavam atravessar aquele rio. Mas de que maneira? Com tantas águas. Então os sacerdotes pegam a arca, que representa a presença de Deus. E quando aquela arca bate nas águas, algo poderoso e sobrenatural acontece. As águas se separam. E aquele povo pode passar em seco. Sabe o que isso diz para mim? Que a presença de Deus ativa o poder e o sobrenatural de Deus. Você quer viver milagres? Talvez você está vivendo circunstâncias, situações que você está falando assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou atravessar isso? De que maneira? Sabe como? Com a presença gloriosa do Senhor. Ele vai fazer o sobrenatural. O sacerdote carregava a arca da aliança, que era a presença de Deus. E lá em 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio real, eu e você. Somos aqueles que carregamos a presença de Deus. Então, querido, esteja preparado para o sobrenatural e o poder de Deus ser ativado na sua vida, nas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Algo poderoso da parte de Deus vai acontecer, não porque eu estou falando, porque essa palavra é viva. O Deus a quem nós servimos, Ele é vivo, Ele é real e Ele opera ainda no dia de hoje. Ele não está preso no madeiro, Ele está vivo e voltará para buscar a sua noiva. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que me formou, aquele que te formou, aquele que tem planos lindos e maravilhosos para nós. Havia uma terra prometida. Deus falou que daria a Jericó, essa cidade, a qual era tão fortificada, uma cidade, e aqui eu vou entrar em alguns detalhes aqui, falando para você sobre a cidade de Jericó. Grande é o nome do Senhor. Essa cidade, Jericó, havia uma muralha. O comprimento dela era de 4.018 metros, o comprimento da muralha.
12 metros de altura, com uma espessura de 8,5 metros. Ela continha 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. Por que eu estou falando desses detalhes? Para você ter a dimensão do que eram essas muralhas, a qual Deus falou que daria essa cidade Jericó a eles. Mas olhando humanamente, algo impossível. Como? 12 metros de altura, 4.000 metros de comprimento, algo tão extenso. Haviam 34 torres de vigia. Como? Homens fortes, homens armados. De que maneira poderiam tomar posse daquela terra? Só que Deus havia dado uma estratégia através de Josué. Josué falou assim, olha, Deus havia falado para ele, que eram para eles darem por 7 dias, rodear a cidade de Jericó, para pegar 7 buzinas, 7 chofares, os sacerdotes, 7 sacerdotes, 7 chofar. O porquê 7 vezes rodear, 7 dias rodear a cidade, 7 sacerdotes, 7 chofar? Porque o número de 7 representa a perfeição de Deus. Nosso Deus é um Deus perfeito. A sua obra é perfeita. Por isso eu quero declarar que a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele mesmo completará. Nosso Deus é lindo. Então, começaram a dar, por 7 dias, dar uma volta na cidade. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Verso 14. E assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. Então, eram para dar 6 voltas. No 7º dia, eram para dar 7 voltas. No 7º dia, era para dar 7 voltas ali. E Josué falou assim, olha, fiquem atentos, porque vai tocar a buzina. Mas quando eu der a ordem, gritai, vocês vão soltar este fôlego e vocês vão começar a gritar. E foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram, olha, no verso 10, porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga gritai, então gritareis. Então Josué deu a ordem, falou, olha, somente quando eu der o sinal, quando eu falar. E sabe que isso diz para mim, que muitas vezes é no silêncio. Apenas obedecer. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E que a mulher, ela ganha o marido sem palavra alguma, mas pelo seu proceder. Então há momentos que nós queremos falar, temos a razão e queremos falar. E queremos, não, vou tirar satisfação com tal pessoa. Só que muitas vezes temos que nos calar e obedecer.
Se Deus falou que é para ficar sem palavra, que não é para falar, que não é para murmurar, não é para brigar, não é para tirar satisfação, então eu vou obedecer. Sabe por quê? Porque na 7ª vez, no 7º dia, quando Josué deu a ordem, gritai, as buzinas e as vozes, o povo começou a gritar. E diz que aquilo caiu por terra, aquela extensão de 4.000 metros caiu por terra. Aquelas torres, 34 torres, caiu por terra. Sabe por quê? Porque nada pode com a mão forte do Senhor. Nada, não há cadeia, não há nada que possa contra a mão forte do Senhor. Você pode tomar posse disso. Deus tem coisas tremendas com você. Eu não quero me cansar de falar isso para você, que isso entre no teu espírito. Por isso se levante nessa noite e fale: Senhor, eu quero obedecer o Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixaria e nem nos desampararia. O Senhor é um Deus que nos dá muitas vezes estratégia para nós, através da sua palavra. Por isso que temos que meditar. Porque a estratégia que Deus dá hoje não será a mesma amanhã. E assim nós vamos ver muitas vezes em situações de homens de Deus aqui, onde Deus diz: parai, está quieto e veja o livramento do Senhor, como foi com Josafá. Aqui Deus diz, dá ordem através de Josué para rodear a cidade. Há momentos que Deus diz: parai. Há momentos que Deus diz: marche. Mas eu só vou poder saber se é para mim estar parado, quieto, marchar, se eu meditar nessa palavra. Ele vai me instruir. E Josué pôde então tomar posse junto com o povo de Jericó, como Deus havia falado. Mas se Josué tivesse: eu tenho uma promessa, mas quem sou eu? Isso não é para mim. Querido, não é quem eu sou, mas quem é sobre a minha vida. Isso é que faz toda a diferença. Josué não era o bambambam, não. Ele tinha um coração em querer fazer a vontade de Deus, em obedecer. Que eu e você possamos obedecer às Escrituras e viver o sobrenatural e o poder de Deus. E eu quero nessa noite orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Eu não sei qual é a muralha, eu não sei o que precisa ser rompido na sua vida, mas estamos diante do Deus do impossível. Em Gênesis 18:14 diz: haveria alguma coisa difícil, impossível ao Senhor? O Senhor diz para você nessa noite que não há nada impossível para Ele. Por isso, tome posse de quem você é em Cristo Jesus. O Deus que você serve, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Ele é sobre você. Pai amado, eu coloco cada querido, cada querida, cada amado do Senhor nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que cada um tem passado, mas Tu conheces, Tu sondas, esquadrinhas os corações, Tu sabes o que eles têm passado, Senhor. Por isso toda muralha, Senhor. Deus, segundo as instruções da Tua palavra, Deus amado, que possam obedecer e assim ver o sobrenatural, ver o poder do Senhor agindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que toda muralha, toda cadeia, seja rompida agora, seja aniquilada. Deus, seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus. Quero declarar a total restauração das famílias, dos casamentos, relacionamento de pais e filhos, Senhor, em nome de Jesus. Faz algo poderoso, Senhor. Vai, ó Deus, trabalhando na saúde, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não há diagnóstico, Senhor, que o Senhor não mude. Tu és um Deus de cura. Tu és um Deus de milagres, Senhor.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, se há alguém enfermo, hospitalizado, Senhor, com uma sentença de morte, Senhor, muda para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, coloco esses queridos diante do Senhor. Vai trabalhando. Espírito Santo de Deus vai trazendo um bálsamo sobre eles, que eles se sintam encorajados, Senhor, não atemorizados, mas encorajados por Ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, pega a mão de cada um, Senhor, e leva, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para a terra que o Senhor já tem preparado, Pai. Em nome de Jesus, declaro o melhor do Senhor sobre os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, declara a paz do Senhor, o Teu poder sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E eu te abençoo e nos vemos no culto no domingo, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.